Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marco Santana e você acompanha a partir de agora mais um programa Sala de Ideias, aqui direto da redação. Hoje, um programa internacional, literalmente. E com muita satisfação que eu recebo aqui na redação do Jornal da Orla o Ederson Mendes, que é o diretor da Head to Canada, Intercâmbio, empresa que promove intercâmbio estudantil. Ederson, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Orla. Eu que agradeço. É sempre um prazer a gente estar de volta na Baixada Santista e mais uma vez aqui com vocês. Obrigado. E também participa aqui da nossa programação uma special guest, literalmente a russa Natalia Chutova, que vem participar aqui da nossa entrevista também. Ela é parceira do Ederson aqui nesse interessante intercâmbio. Natália, nice to meet you. Welcome to the Jornal da Orla. Obrigada, Natália. Prazer. Bom dia. Yes, it's a great pleasure to be here in Brazil. It's my first time, and I'm curious about what we're going to talk today. Yes, me too. E também participa da nossa conversa aqui o Fabrício Brito, que ele é idealizador do projeto Jovens Tripulantes, cofundador da DEC 4, que agora iniciou mais uma turma de jovens que se formam para trabalhar em cruzeiros marítimos. Fabrício, obrigado mais uma vez. É a segunda vez que na sua presença aqui na redação do Jornal da Orla. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e sempre falando de coisa boa e hoje super bem acompanhado, hein? Adorei. Exatamente. Olha, isso daí é muito bom, hein? Muito bem acompanhado de quem? Da russa ou do... De todos nós, né? De todos. Todos nós. Da Tati, da Roberta, de todo mundo. E da nossa audiência aqui. E eu convido você que está nos acompanhando ao vivo, acompanhando essa transmissão aqui, a tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. E também compartilhe essa nossa conversa, que certamente você conhece alguém que vai se interessar por os assuntos aqui abordados. O Ederson, queria primeiro que você contasse para a gente aqui como é que funciona a dinâmica da Head to Canada. Você promove intercâmbios estudantil, é isso? Isso, a gente já está... Na verdade, eu sou santista, mas moro lá no Canadá já há 12 anos. E quando a gente foi para lá, nós abrimos a Head to Canada, é uma empresa totalmente canadense, 100% canadense, onde eu costumo dizer que eu sou desde o cara que faz o cafezinho até o financeiro, o administrador e tudo mais, né? Então, a ideia, quando a gente abriu a empresa, era para oferecer os programas de Summer Camp para os adolescentes. E a gente foi evoluindo de acordo com a idade desses adolescentes, né? Então, hoje a gente trabalha com todo o aspecto, né, do intercâmbio, que vai desde o Summer Camp para adolescente até quem está fazendo um curso superior, quem quer aprender inglês, quem quer fazer um mestrado, um doutorado, uma certificação curta, longa. Então, a gente tem uma gama enorme de cursos. Inclusive, uma das nossas... essa vinda nossa aqui para Santos, para a Baixada Santista, foi realmente trazendo aqui a Educate Online, que a gente está com um novo projeto de implantação do high school canadense dentro das escolas brasileiras. Então, sem a necessidade do aluno sair da escola, né? Então, o aluno ele consegue, dentro da escola brasileira, manter o currículo dele nacional aqui e também absorver aí algumas matérias do Canadá para que ele tenha essa dupla certificação. Então, é bem legal. Natalia, I would like to ask you about your own experience, because you did exchange. Is that yes? Yes, that's correct. I did my exchange back in my bachelor degree in Hungary, and I also had a chance to go to England for like the summer English camp, and I also done my master degree in France. So I had a chance to travel, I had a chance to live abroad, to work abroad as well. And yeah, it changed my life, you know. In a way, it changed my... By the way, the main changes in your mind, in your life? You know, it's all about the perception, the way... Eu não sei se tem que traduzir. Vai passar a legenda para a galera. We have captions after that. You have captions? Yes. Wow. Really? Verdade? So... Eu não tenho a menor ideia se faz isso no YouTube. Okay. But go ahead. You know, if briefly speaking, of course, like going abroad and traveling, you know, speaking to different people, it's amazing. It's intercultural exchange. But for me, the main benefit, like after the years of, you know, thinking what did it bring to me, it about
my perception that actually impacts the quality of life. And the perception, I mean how you talk to people, how you perceive the surroundings, I know how you perceive the country you live in, everything, you know, from small things to relationship, in friendship, to bigger things professionally and personally. So it's really about the way you see things, and you see things differently. You become more adequate in a way. You don't be like, to criticize things, it's good, but when you criticize too much, you know, it becomes like there is distress, and like there is positive stress and the negative stress. Positive stress is good in a moderate, you know, level. But if you stress too much, and if you criticize too much, personally, that's my opinion, that becomes a little bit of a negative lifestyle, you know, when you think all the time negatively. And when you travel to different countries, you travel and you see, like, we spoke so much with Ederson about this, quality of life in different countries, how you can open up the world for yourself. And you know, like, I come from a country where English is the second language, and now, thanks to my level, I can communicate with anyone. How old was you when I started to study? Well, I was lucky enough because I was going to school where English was like a specialization. So I don't know, from 8-9 years old, I started to study English. But you know, it's also about the personal achievement, like how much effort you put into it, because I have classmates who graduated and are not as fluent as me, for instance, but I always had this passion to be curious, to travel, you know, to see the world, and that's, I mean, where I am in Brazil, and it's an amazing opportunity. So yeah, like all this international experience, overall is just in the way how I can communicate with people of different statuses, different nationality, different age. And I don't see any barrier for me. I can communicate with anyone because I know that, you know, how to communicate. That's it. Okay. E uma coisa, Marcos, deixa eu te interromper, se eu posso interromper. Claro, sempre. Mas o que a gente sempre bate na tecla, que na época dela e talvez na nossa época aqui, o inglês ele era diferencial, né? E hoje não é mais. Então, essencial, né? Hoje é essencial. O que diferencia, o que vai te destacar no mercado de trabalho ou até mesmo na tua vida pessoal, são as experiências que você coleta nisso, né? Coleta, né? Coleciona nisso, né? Então, assim, experiência hoje é o que o mercado de trabalho, pelo menos no Canadá, é o que o mercado de trabalho procura. Então, a gente sempre foca muito nos soft skills, que a gente chama, né? Que são as habilidades que estão dentro de você, que nenhuma instituição vai colocar. Então, hoje o Canadá enxerga como um grande diferencial. O que você fez, se você tem voluntariado, que é muito, muito forte no Canadá, e infelizmente aqui no Brasil não é tão forte, mas essas experiências que você vai moldando e vai colecionando durante o teu momento que são mais importantes do que a língua. Porque hoje a língua é essencial, não é mais o diferencial. Então, todos deveriam, lógico, querem aí uma mudança de vida ou querem ter acesso, principalmente agora com tecnologia, com digitalização, essas coisas todas, é essencial, não tem jeito. Fabrício, eu queria que você contasse, para quem ainda não conhece, a dinâmica do teu projeto, e já está há um bom tempo nessa área, né? E queria que você falasse para a gente aqui se houve uma mudança no perfil do jovem quando você iniciou suas atividades e o jovem que procura agora trabalhar em cruzeiros marítimos. Olha, primeiro eu quero parabenizar vocês por esse encontro, por essa conexão, porque a Natália, ela falou bem sobre a atmosfera e sobre os valores do que é hoje a convivência dos jovens, dos tripulantes de navios de cruzeiros, sabe? É um lugar onde a gente precisa adquirir aí a resiliência, onde a gente vai se conectar com pessoas de outros lugares, onde o inglês já não é mais um diferencial e ele é, de fato, um requisito fundamental para quem quer trabalhar a bordo. Uhum. E a pessoa que está mais antenada, ela já entende isso. Porém, existe ainda, e talvez por isso que a DEC4 tem essa preocupação tão grande em relação a esse braço aí de responsabilidade social, de levar essa luz e esse conhecimento às pessoas que ainda não têm essa visão, né? Ainda tem muita gente, infelizmente, estagnada,
parada, ou que não consegue olhar essa oportunidade, vê lá um navio saindo na ponta da praia e pensa assim, poxa, isso é tão distante da minha vida. E o papel da Deck4 e dos jovens tripulantes é justamente mostrar para as pessoas que por meio da educação, de uma educação com tecnologia, arrojada, voltada para a educação profissional e trabalhando as competências e habilidades socioemocionais, a gente consegue hoje qualificar uma pessoa em 6 meses para que ela consiga ir para um navio e viver essa atmosfera toda que a Natália bem citou aqui. Certo. Ederson, eu queria que você contasse para a gente aqui as principais diferenças entre o sistema educacional do Canadá, do Brasil e também em relação a outros países. Por que fazer esse intercâmbio com o Canadá? Na verdade, o sistema de ensino canadense, e eu acho que é o que está acontecendo aqui no Brasil também, com esse novo ensino médio, né, é onde as escolas elas preparam sempre os alunos para o nível superior. E quando a gente fala de nível superior no Canadá, a gente tem dois braços, né? Tem o nível superior que a gente chama de college e tem o nível superior que a gente chama de universidade. Os dois são níveis superiores, só que o college ele prepara aquele aluno para o mercado de trabalho. E a universidade prepara aquele aluno para uma área mais acadêmica de pesquisa. Então o Canadá ele sempre abre cursos e logicamente essas instituições elas são algumas recebem um apoio do governo, por exemplo. Então, eles preparam um aluno para determinada área de trabalho. Por exemplo, o Canadá está com muito profissional de enfermagem. Então, eles começam a fechar cursos de enfermagem, porque eles não querem mais. Então, eles querem que todos que se formam num college, por exemplo, eles estejam preparados para um mercado de trabalho superaquecido para absorver esse profissional. Daqui a 2, 3 anos, começou a faltar enfermeiros, aí eles abrem outros colleges. Então, é uma dinâmica muito interessante que somente aquele aluno... Até Fabrício, perdão, né? Fabrício. Isso mesmo. Eu só sei da Natália, porque tem... Então, o aluno que ele... Por que eu acho que é importante esse aluno sair, né? Ir para fora? Porque realmente abre a cabeça. Então, a gente tem os programas nossos de Summer Camp, que são para os adolescentes. É o momento ideal dele sair, porque ele tem tempo para voltar. Nessa volta dele para o Brasil, ele é muito mais questionador. Ele é uma pessoa que vai voltar querendo mudar o Brasil, isso é sensacional, porque ele pode até querer mudar, acaba se frustrando, não consigo, por que aqui é assim e no Canadá não era? Então, ele só vai conseguir ter essa noção a partir do momento que ele for embora, a partir do momento que ele sair, que é o que vocês fazem com o pessoal que vai para o navio. Então, prepara-se essa pessoa e por mais preparado que ela esteja, indo para o navio, ela vai se deparar com situações onde talvez ela não se sentir, não que vocês não prepararam, mas ela falou, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Então ele mesmo vai achar aquele problema. E a gente enfrenta isso com os adolescentes e também enfrentamos com o maior de idade. Então, às vezes, o aluno que vai lá, eu tirei 1 mês de férias do meu trabalho, eu quero aperfeiçoar numa determinada área, seja inglês, seja finanças, seja marketing. Então ele vai, só que ele não se sente preparado. Até estava conversando com a Roberta anteriormente, a Roberta falou assim, eu achava que eu sabia inglês, quando cheguei nos Estados Unidos, não conseguia pedir um café. Então, assim, você estudou talvez a sua vida inteira numa escola X, Y, Z, mas quando você se depara com a realidade, ela é totalmente diferente. E aí a sua ficha cai e fala assim, poxa, eu tenho que me especializar, eu tenho que estudar mais. E eu acho que esse é o sentimento que a gente tenta impor, né? Impor não, mas tenta colocar. Sim. Quando eu fiz intercâmbio, a história da Natália até se compara aqui com a minha, e eu tinha 14 anos de idade, né? E eu falo para minha mãe, até hoje eu falo para minha mãe, você foi a culpada, porque depois que eu voltei, eu não quis ficar. E hoje estamos no Canadá, já somos cidadãos canadenses, já temos ali a nossa vida, minha filha foi com 1 ano e meio para lá, e assim, a gente não se vê mais, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a gente não se vê mais voltando, né? Então eu venho para cá para, né, divulgar a empresa e tudo mais, mas assim, a nossa vida agora está lá. E é uma vida que eu posso falar para vocês muito mais tranquila, mesmo com inverno, mesmo com uma série de coisas, é muito mais tranquilo. Sim. Então a experiência hoje é o diferencial na vida de qualquer pessoa. Sim. Natalia, what kind of advice you can offer to the parents and for the students about what to expect and what not expect in an exchange?
Because I was thinking while you were speaking about like the dual diploma and like why would students need to get the dual diploma, and because I was always curious about like everything in general, and then I was thinking, well, yes, you become open-minded, you meet people, but you become intelligent, you become emotionally mature. I mean, I know I'm not answering your question right now, but that's something I wanted to add because that's like a part of the answer to the question. Because for me, again, what is it to be intelligent? How many big books you've read, how many, I don't know, movies how many diplomas you have. Yes, it's important, but sometimes it's also just the introduction to another culture. And emotionally mature here, I mean, just again, right? We're all experience. Exactly, we're all human beings, but our mentality, our cultural code background is super different. I was living for a year in Sri Lanka, and Sri Lanka. Yes, I got stuck during the pandemic there for 6 months, but. I could understand that, for instance, even the meaning of friendship can be different to us, even though you would think, well, it's all the same values. So about the dual diploma and for parents to expect, they just have to be, again, open-minded. They will expect, again, the flexible system. So I don't know if Ederson said it already, but for instance, Canadian system is more project-based, so it's actually preparing you for the adult life and practicing your, again, soft skills, practical skills. So it's not so much of a theory that might be the national local diploma, right? But it's more about the skills that you can actually then use when graduating. So that's the first thing. And the second thing, one of the expectations that will be is probably you might experience difficulties to understand, teachers, and children or students might be frustrated. It's like, oh, I don't understand, like, oh, they're talking about. But you have to challenge yourself. I mean, what are we if we don't challenge ourselves? Learning a new language is challenging. I came here, well, I know basic words in Portuguese, but that's something to go around, I just say Prazer Natália, and everyone's like, oh yeah, that's great. Yes, it's icebreaker. So she had one yesterday. Oh. So you have to understand that just in the adult world in general, and when you graduate, you will get and experience challenges, but that's a step to grow. And the next step to be better version of yourself. No one is ideal, but it's always good to strive and have an ambition to, be better. So yes, you can expect the challenge to understand, but then as soon as you dive into more of it, and then in school, I guess it's easier because it's a group of students. They can motivate each other, they can support each other. Yes. Oh, you didn't understand, but I understood, so I can help you. So this, again, the cooperation in between both parties, like school to school, because what our partner from Canada, Canadian Academy International, what they offer is to work as a team. It's not like, oh, we just deliver the subjects and we'll leave you alone. No, they work as a team with local teachers, and it's the same between Canadian teachers and local students in here. So it's being in cooperation, supporting each other, and then obviously, yeah. And working on board, you will find the same atmosphere. Work on board is a challenge too. Exactly. It's a big connection. Congratulations, Jornal da Orla. It's a happy coincidence. O Fabrício, eu queria que você falasse para a gente aqui quais as habilidades desejáveis que uma pessoa que quer trabalhar em cruzeiro marítimo ela pode ter e quais as habilidades que ela desenvolve no seu curso. Eu acho que, pegando um pouquinho a fala da Natália sobre a questão do desafio, a pessoa que quer trabalhar a bordo de um navio de cruzeiros, ela tem que entender que ela vai trabalhar bastante dentro de uma legislação internacional regida pela Organização Internacional do Trabalho. Então, não são contratos como a nossa CLT, são contratos internacionais que elas trabalharão 11 horas por dia, minimamente. Pode ser que alguns dias trabalhe menos, alguns dias até um pouquinho mais, mas o trabalho a bordo, você tem que entender que você vai trabalhar durante 9 meses, 6 meses, o período que dura um contrato, todos os dias, sem sábados, sem domingos, sem feriados. Então, esse é um perfil importante que a gente tem que deixar bem claro. Deixar bem claro, porque assim,
A gente vende essa ideia de viajar, conhecer o mundo, se conectar com outras culturas, aprender, amadurecer emocionalmente por conta desse contato com as outras culturas, né? Dos lugares que você vai visitar. Isso é a parte boa, mas em contrapartida você tem que entender que o que está sendo esperado de você é o trabalho, é a força de trabalho, né? E aí, obviamente, depois vem a recompensa. Mas o que você precisa dispor ali também para ter a recompensa é bastante difícil e não é para todo mundo. Ontem mesmo eu estava dando uma aula e eu falei isso. O trabalho a bordo não é para qualquer pessoa. Você tem que entender que você vai abdicar do convívio com a sua família, que você vai abrir mão de ter uma vida mais regrada, com sábado, com domingo, né? com uma certa tranquilidade. Terminou ali a sua carga de trabalho, você vai para a sua casa, você tem a sua vida normal. Lá dentro não existe isso. Então, se você estiver predisposto a passar por isso, entendendo que ali é um período que você vai utilizar para fazer um pé de meia e que você vai demandar um esforço muito grande para aquele período, para depois estar mais tranquilo lá na frente, que é o que aconteceu comigo. Fiquei um bom tempo dentro do navio até eu conseguir colocar em prática todos os meus objetivos, né? Eu estou falando mesmo de planejamento financeiro. Então, eu sei que eu vou ralar durante 3, 4, 5, 10 contratos para poder colocar em prática aquilo que eu quero. Depois, uma vez que eu conseguir regularizar as minhas coisas, aí volto para a terra, entendendo que estou voltando para o Brasil para ganhar um salário em real, né? Isso é muito importante, porque você passa a ganhar no navio 10, 12, 15 mil reais por mês, e aí depois você volta para uma realidade onde você já vai estar estabelecido financeiramente, equilibrado financeiramente, mas com um bom currículo, vai conseguir um bom trabalho, mas para ganhar um salário real. Nesse contexto aí, acho que os relacionamentos interpessoais são muito importantes, né? Com os clientes, né? Com os passageiros e também com os demais tripulantes, os demais trabalhadores. Né? Porque não tem como sair, né? Não. Tá lá no navio, não tem como sair. Não. E aí, como não tem como sair, o que você pode fazer? Aproveitar para fazer bons relacionamentos. Né? Então, eu sempre digo que tem a galera que embarca pro oba-oba, né? E tem aquela galera que embarca, que eu acho que eu consegui fazer um pouco disso, para fazer networking. Eu falei, bom, já que eu estou aqui e eu estou perdendo o crescimento dos meus sobrinhos, eu estou perdendo estar ali com a minha mãe. Eu fiquei 20 anos trabalhando no navio. Né? É uma vida. Então eu pensei, já que eu estou aqui vivendo isso e eu tenho as minhas metas, então eu vou fazer desse limão uma limonada. Né? Então me conectei com pessoas que depois, quando eu estava em terra, pudessem também me ajudar ou eu ajudá-las de uma certa maneira, mas sempre pensando num projeto macro, né? De realizar coisas bacanas. E na verdade é o que a gente... Quando eu pego, por exemplo, um cliente que tem um sonho, né? Não sei se você enfrenta isso, mas às vezes a pessoa chega para você com um determinado sonho, um determinado projeto, e você fala assim, não é bem isso que você vai conseguir e não é bem isso que você está pensando em ter. É o que você falou, né? Eu quero ir para o navio para conhecer a Europa. Mas você tem que saber que você vai ralar muito mais do que se você estivesse aqui. E não vai ter sábado, não vai ter domingo, não vai ter feriado, não vai ter nada. Então, hoje, o meu papel, eu gosto de vender. Né? Então, eu abri empresa, eu sou um vendedor do Canadá. Só que eu comecei a perceber que, além das vendas, a gente tem que ser um educador. Isso. Então, a gente tem que educar aquela pessoa que tem aquele sonho sem frustrar aquele sonho. E eu falo, olha... Não é agora isso para você. Você vai ter que se preparar. Por exemplo, a gente tem assim casos, né? E não são casos aleatórios. São praticamente a cada 2 dias eu recebo um. O cenário, mas mudando, né? Minha neta, ela quer ser enfermeira no Canadá. Tá certo. Tudo bem, mas ela já tem informação, ela já é enfermeira no Brasil, ela trabalha no hospital XYZ. Tá bom, o que ela quer fazer no Canadá? Ela quer fazer pós-graduação, depois ela quer um mestrado e um doutorado. Perfeito. E o inglês dela, como é que tá? Ainda não sabe. Então, mas o curso de enfermagem requer que ela saiba inglês. Como é que ela vai tratar de um paciente que não sabe inglês? Outra coisa, o custo que a senhora está planejando, qual é o custo que a senhora tem para isso? Eu tenho R$2.000.
Para quê? R$2.000? Para fazer o curso. Pois é, mas R$2.000 não é nem a passagem de ônibus para ir para o Canadá, por exemplo. Né? Então, assim, são expectativas que talvez a pessoa procura num Google, procura num blog, procura mesmo. na experiência de uma outra pessoa. A experiência que eu tive, por exemplo, no meu intercâmbio, principalmente depois que eu fui para o Canadá, antes de ser cidadão, né? A experiência que eu tive, às vezes, não funciona para o Marco, não funciona para o Fabrício, não funciona para a Natália. É a minha experiência. Então, eu sempre falo para todo mundo, você viu a experiência daquela pessoa? Então, vai até aquela pessoa e pergunta para ela os pormenores daquilo lá. A gente hoje recebe, por exemplo, quando eu dou um orçamento para determinada pessoa, ela fala assim, mas o cunhado do meu primo, que trabalha em algum lugar, falou que o supermercado no Canadá é $50 por semana. Aí eu falo para a pessoa, olha, então me mostra com esse supermercado, porque eu vou lá fazer compras ali, porque eu não consigo gastar $50 por semana. E a pessoa acha que eu estou mentindo. Então eu falo assim, gente, o negócio é o seguinte, eu sou muito sincero, porque eu quero evitar a dor de cabeça. Eu quero explicar para a pessoa, que nem você faz, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Você está disposto a isso? Porque vai acontecer. Talvez numa intensidade menor, numa intensidade maior, mas vai acontecer com você. Então não é possível você chegar no Canadá e querer comprar um Porsche, querer comprar um apartamento de cobertura. Não vai ser, mas o fulano do blog disse que se eu for no governo pedir auxílio, o governo vai me dar $3.000 por mês. Pô, então me fala onde é que é isso. Só que quando você questiona a pessoa não consegue te dar a fonte, ela não consegue te dar quem falou, ela não consegue te apresentar absolutamente nada. Fala, então para, vamos reorganizar todas as tuas ideias, vamos começar por aqui. Primeira coisa, inglês. Você não tem inglês, você não consegue fazer absolutamente nada se você não tiver inglês. É que é cultural, né? Cultural. Eu recebi dias... Agora, nós abrimos as inscrições segunda-feira. Na terça-feira eu recebi uma mensagem de um candidato dizendo assim, Fabrício, qual companhia e qual vaga eu consigo embarcar numa boa posição, ganhando um bom salário, sem precisar do inglês? Aí eu falei assim, camarada... Veja bem. Eu falei, camarada, é o seguinte, tô te mandando um link, dá uma assistida nesse podcast e aí depois você me chama para entender se você quer de fato trabalhar no navio. Você precisa entender algumas coisas antes de fazer a sua inscrição no projeto. Culturalmente... Infelizmente, nós brasileiros temos essa coisa da facilidade, da moleza. É sempre o jeito mais fácil. Da malemolência, da malemolência, entendeu? Então, assim, não dá. E aí o papel da educação, da DECFOR, dos jovens tripulantes, nós vamos ter aí uma turma a partir de abril com 150 pessoas entre 18 e 45 anos, que a gente vai ter que chamar e falar, gente, é assim, tá? E desses 150, talvez sobrem 80, 100. Porque a galera, quando perceber que, não, mas tem regra, não, mas é assim, não, mas é desse jeito, não. É claro que a gente faz um processo seletivo onde a gente tenta filtrar ao máximo e entender quem de fato vai conseguir chegar até o fim. Você já tem essa ideia, né? Você já consegue perceber, esse aqui tem potencial, esse aqui não quer muita coisa, esse aqui eu posso investir, né, de alguma maneira. Então a gente tem essa noção. E assim, infelizmente, o brasileiro ele tem esse negócio de quer 5 estrelas pagando 1 estrela. Fomos ensinados em algum momento que a gente pode ter muito sem esforço. Sem esforço, né? exato. E aí isso foi perpetuando as gerações. Você sabe que, não te cortando, mas em 12 anos de Canadá, quando eu comecei no Canadá, eu comprei uma van, não sei se tem aqui, mas era uma Dodge Caravan, né, que a gente tem lá, e de um amigo meu, que é venezuelano, e ele me vendeu a van dele por... era $4.000 a van. E eu falei pra ele, olha, mas eu não tenho $4.000 agora. Eu tinha acabado de chegar, tinha 3 meses, eu, minha esposa e filha. Aí ele quis me ajudar, ele falou assim, então me fala quanto que você pode pagar. Aí eu voltei pra minha esposa e falei assim, olha, ele quer vender pra gente em parcelado, vamos pegar esse negócio aí. Aí minha esposa, não, que negócio é esse? Parcelado o quê? Tem que arrumar esses 4.000 pra dar pra ele. Eu falei, mas a gente não tem 4.000 pra dar pro cara. Se a gente der, a gente não come, não tem um supermercado. Aí cheguei pra ele e falei assim, olha, quanto é que você pode fazer essa parcela aí pra mim? Aí ele falou assim, o que você acha que pode? Eu falei, não, me dá o preço, sabe, fica aquele negócio de brasileiro. Não, me dá o preço. Aí ele falou, $50 por mês, tá bom? Aí eu falei, tá ótimo.
Aí voltei pra minha esposa. A pessoa falou, $50? Que humilhação. Falei, meu, assim, eu não sei o que a gente tá pensando. Aí eu cheguei e voltei pra ele e falei assim, ó, posso te pagar $100 por mês? Aí ele, pode. Aquela atitude de minha, né, e também dele, né, eu acho que eu dou muito mais a honra a ele, né, vamos dizer assim. Permitiu que com aquela van eu fizesse mudança, eu fizesse pick-up de aeroporto. Tem várias fotos minhas que eu tô tendo que colocar um sofá dentro da van que não cabia dentro da van. E o cara tinha me contratado para fazer a mudança. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer assim 5 viagens para mudar as tuas coisas. Mas eu vou fazer. Porque aí você vai saber do meu serviço, vai saber do meu trabalho. Mas ninguém... E hoje com o Instagram, na época não tinha, né? Instagram. Mas hoje o Instagram, ele tem aquela vida, né? Que você vislumbra. E eu falo assim, gente, não é isso. No começo, todo mundo vê agora a empresa montada, com vários produtos, com várias parcerias. Mas ninguém viu o colchão que a gente estava carregando. E ninguém quis ajudar, porque agora é o seguinte, o pessoal me liga. Ah, então tô pensando em ir, posso ficar na tua casa? Falei, caramba, agora, 12 anos depois, né? Quando eu estava morando ninguém me ligava. Então, assim, é exatamente isso. É a tal da resiliência, que hoje é bem falado e que na época a gente tinha que ter sem saber que era resiliência o nome, né? Mas é o que você falou. Quem está preparado, aguenta. Quem não está preparado ou não sabe, né, o que vai enfrentar, desiste. E, desculpa ter me alongado, mas eu já já peguei várias famílias com pai, mãe, filhos pequenos, de volta para o Brasil, porque não conseguiram aplicar o sonho que tinham no Canadá. E cara chorando do meu lado. Eu aqui, ele chorava do meu lado e eu levando ele para o aeroporto. Então isso, na verdade, quebra o coração, porque é um sonho que ele tinha que não conseguiu se realizar. Então, assim... Natalia, I will ask you, but Ederson can complete the answer too, about the using the technology as a tool for better education. About educate online. It's a... Let me introduce and then you go ahead. Então, a Educate Online, na verdade, ela é uma parceira nossa. O que ela faz, na verdade? Ela é a ponte entre a escola brasileira e a escola canadense. Então, ela vai pegar todo o papel da Educate Online é pegar todo o histórico do aluno aqui do Brasil, revalidar no Canadá. Então, quando a escola, né, o nosso objetivo é vender para a escola como um produto extracurricular e oferecer para os alunos. Então, todo o currículo que o brasileiro vai fazer aqui não vai mudar, ele vai mandar o histórico para a Educate Online, a Educate Online revalida no Canadá, e aí o aluno aqui no Brasil faz somente as matérias canadenses que não tem aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, geografia canadense, história canadense, voluntariado, que é muito importante no Canadá e aqui não existe. Então, no Canadá é uma matéria obrigatória para os alunos. Voluntariado. Eles têm que ter 40 horas durante o ensino médio inteiro de voluntariado. Se eles não tiverem, eles não se formam. Então, o voluntariado é uma matéria muito em evidência, muito valorizada. Se eu vou aplicar para uma universidade ou para um college, depois do high school, eu e a Natália, eu tiver 40 horas de voluntariado e ela tiver 60 horas, 20 horas a mais, ela já está na minha frente. Então, o voluntariado é algo muito forte que, infelizmente, aqui no Brasil não existe, né? Então, a Educate Online, junto com a nossa agência, faz essa ponte, essa conexão e valida tanto o diploma do ensino médio e oferece para o brasileiro o que a gente chama de OSSD, que é o Ontario Secondary School Diploma, que é o diploma de ensino médio da província de Ontário, que é um dos mais requisitados, por exemplo, por uma universidade Ivy League nos Estados Unidos, Harvard, Yale, Stanford. Então, universidades e colleges dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Então, é essa ponte que a gente vai fazer. So I'll ask go you, ahead, Natalia. Sorry. I'll ask you another question for Natalia. Yeah. So sorry about that. I'm taking your job now. I would like to ask you about the how can I say the foreign side, the foreign eye. You are Russian, and what kind of thoughts you had when the people tell about when you think about Brazil? The first thoughts. You want the honest answer? The Instagram one.
Okay. Before even traveling to Brazil, everything you could hear is what football and carnival, right? Yes. That's the like events or something that you're really proud of and well known abroad. But when I started to plan my travels to here, right, and I was talking with my colleagues, I was talking with my friends, and every single person told me, Natalia, be careful, please, be careful. Don't take your phone outside. Like, watch out. Use the common But sense. you told them, oh, I'm going to be with Ederson. It's No, gonna be well, safe. I said, because I traveled by myself, right? I arrived, I was by myself alone, and I arrived late in the airport. So, and I traveled before, as a solo female traveler. As I said, I've been to India, I've been to Sri Lanka, but still, it's sometimes people say use the common sense, but you realize that this common sense doesn't exist for everyone. It's different. Anyway, so yeah, be careful. And then what else? Because I came here for work. Obviously, I didn't expect to visit any carnival or football matches, but that's the first thing that I had. And so also about the educational level, that you all have this difference between really rich and really poor. Like for me, it was because my first city was Sao Paulo, and I arrived to Paulista Avenue, and I was like, oh my God, is it New York or something? It's not the jungle. And I was like, wow, it's skyscrapers and buildings, and you see all these businessmen, and you see another life like that you don't expect. Obviously, I haven't been to favelas or anything because, again, it's not a place to be there by myself. But you see here the huge difference between two kind of groups of people, categories. And so you understand that educating people, no matter if they're super rich or if they're super poor, in general is important, because sometimes your ego can just win over the money, over whatever you have. And so that's why educating, and I will tell you an example, because I lived in France, and what they do, for instance, in Paris, they have some poor areas, and to not separate two categories of people, they actually try to unite them. So there is like the northern part of Paris, and they started building like a new kind of quarter, like buildings, and put their people with like middle class. And so this way they kind of mix all together, so they don't feel separated, they don't feel isolated like an outsider. Because when you put them separate, then, oh yeah, we know you're poor, or yeah, we know you're rich. And that's how it kind of destroys the society from the inside, because then you have really two extremes. So it will take time. Like, who said that it will be easy to, put categories together and they will be friends? Of course not. It might take generations, to rebuild. But also in Singapore, when I was, because I studied tourism and hospitality back in France, and we studied different countries, and I was surprised, like in Singapore, you have as well, it's like a melting pot in Singapore. You have many nationalities. You don't have really a person who is Singaporean, or I don't know how to say. And so, for instance, if you buy a property, they look at your nationality, but they look not in the purpose that, you are whatever nationality you are, we don't want to put you together. No, it's just, again, to make a balanced mix in the areas. So to not create like, just Thai or just Chinese, they want to mix. Yes. And I love this idea. So I guess with education, that's what you can do as well. You can mix people. And another thing that I wanted to say about the digitalization and about the dual diploma, why it might be important, because when I was graduating myself, I didn't have these options at all. I was like, graduated from high school, what do I do? Where do I go? And I guess that's the majority, the majority of students who graduate, they don't know what to do, because you kind of figure out on the way. And I was working in tourism, I was working in hospitality, and now I'm working in education. I'm also a yoga teacher. Yoga teacher? Yes. So I'm doing... She's going to show some moves after. I'm doing different stuff, and I'm exploring again, because you might realize that you are better in this, or you are better in this. And so parents, I was lucky because my parents never stopped me trying. They said, okay, we just trust you, do whatever, go. And so, for instance, when I didn't have a job and I just wanted to go to India to do a yoga teacher training course, I said, okay, we'll let you go. Like, I could see they were, kind of nervous about it, but they let me go, and here I am. Like, I took my path into it.
So what I'm saying that it's always good to lead by example. And for instance, if parents don't have this chance to lead by example and they don't feel like their kids enough curious, then they might be led by their peers or they might be led by the teachers, by some example that they can find in the school. Who knows? You never know that every person that comes by in your life might change your perception to look at things. Like when I was even simple example, when I teach yoga and I see how people change after a class and this person comes to me and says, Natalia, thank you. It made me feel better. And now I understand, now I open something for this person. So this person might tell another person, this person, and that's how it grows. So that's the same. We were at school, Novo Tempo in Santos. And, one student came after me and he was like, wow, that's so great. And I was really, curious to, it was nice to hear you out because I was thinking to do law and I was thinking to do a tech course, but I didn't know how to choose. And then now, as I told him, you can take a course for a semester from an accredited school and figure out for yourself if you want to do it in the future. That's what students do. I was like, yeah, true. And then imagine this one kid out of 200 that came to me. But if this one kid then will lead by his example, then we can lead the example. E é uma coisa... Sorry, I talked a lot, but That's okay. I just felt... That's okay. You're a foreigner, so... We need I am allowed. We need 2 programs. Uma coisa que a minha mãe sempre falava, né? E a gente fala que é filosofia de balcão, que minha mãe sempre foi comerciante e tudo mais. Ela falava uma coisa assim, é um trabalho de formiguinha. Então hoje nosso trabalho, junto com a Educate Online, é a gente plantar semente, né? Não tem a colheita sem a plantação. Então é o que eu falei até para a Natália, que quando a gente estava vindo para cá, o pessoal da Educate Online falou assim, quantos contratos que a gente vai assinar? Eu olhei para a Natália e falei assim, Natália, não espere chegar lá numa escola, sentar numa mesa e o pessoal vir assinando contrato. Então é uma sementinha. Isso é uma cultura brasileira. A gente tem aquela cultura de pagar mensal, né? De ir lá no Canadá e qualquer outro país do mundo não existe isso. Então é uma mudança de mentalidade e é uma mudança de pensamento. Então o que a gente espera com esse tipo de produto é que mude não só o pensamento dos alunos, que é super interessante, principalmente dos pais que colocam os filhos por conta de politicagem, segurança, enfim, tudo isso, colocam os filhos numa bolha e não sabem o mal que estão fazendo para esse pessoal, e também das escolas, para entender que o trabalho da escola é de educação, é de abertura de portas, de abertura de pensamento e tudo mais. Então, é um grande projeto que está começando devagarzinho. A gente realmente precisaria de 2 programas para a gente esgotar o assunto. Eu estou indo embora domingo, Para finalizar aqui, o Fabrício, eu queria que você falasse para a gente com relação à questão emocional desses jovens que participam que vão trabalhar em cruzeiros marítimos, porque eles têm uma série de vínculos familiares, emocionais, com namorada, etc., né, amigos. E quando estão em alto mar, esses vínculos eles ficam, pelo menos, mais afastados, né? Como é que vocês lidam no curso para ajustar esse equilíbrio emocional dos jovens? Durante os 6 meses, o aluno ele vai ter vários módulos lá. Tem um módulo de governança, de restaurante, de bar. Nós temos um módulo chamado Formação Profissional do Tripulante, onde a gente já trabalha algumas habilidades socioemocionais ali com eles, mas eles também têm um trabalho de orientação psicológica com alguns profissionais na plataforma. Além disso, por conta desse perfil das novas gerações, a gente criou, em parceria com uma empresa que já atua há muitos anos na execução dos exames médicos admissionais dos tripulantes, um módulo chamado Saúde do Tripulante, que é um módulo que nós vamos lançar nesse projeto agora, nessa edição de 2023. Então serão 25 aulas, onde nós vamos falar dos cuidados, não só psicológicos, não só da questão do equilíbrio emocional, de toda a preparação que a gente precisa ter para ir para o navio, para estar no navio, e para depois que desembarca do navio, porque aí o choque é maior ainda, com base em tudo isso que a gente conversou aqui hoje, depois que a gente volta para cá e olha, eu vivi a vida inteira nisso daqui? Exato. Entende? Então a gente trabalha tudo isso, porque a pessoa depois que ela volta, ela fala, quando é que é meu contrato de novo? Quando é que eu vou embora disso daqui? Porque a pessoa entende que
É muito legal ficar lá fora. É muito legal se conectar com outras pessoas. É muito legal ganhar dinheiro e abrir os horizontes e se tornar um cidadão do mundo. Então, muito bacana essa sua pergunta, porque, de fato, nesse ano, a gente lança, então, esse módulo chamado Saúde do Tripulante, onde a gente vai ter aí uma pegada muito forte na questão da psicologia, mas também da saúde física, viu? É muito importante falar sobre o preparo físico, antes, durante e depois do navio, né? Porque é um trabalho pesado, mas essa é a grande novidade e a gente tem visto aí, a gente já vem fazendo um trabalho que dá resultado. Tá certo. Fabrício Brito é o idealizador do projeto Jovens Tripulantes, cofundador da Deck4. Na descrição do vídeo aqui, nós vamos deixar os contatos do Fabrício aqui, quem estiver interessado em se aventurar literalmente trabalhando em cruzeiros e marítimos. Deixa os contatos da Deck4, porque é capaz que daqui a pouco, quando a gente sair daqui dessa entrevista, eu vá para o Canadá. Então vai ter que deixar o nosso contato lá também, né? Isso é. Para eu te dar um desconto. Fabrício, Tá bom. Obrigado, até uma próxima. Valeu, muito obrigado. E também aqui eu conversei também aqui com o Ederson Mendes, diretor da Head to Canada, intercâmbio. Ederson, também os seus contatos vão ficar aqui na descrição do nosso vídeo aqui. Parabéns pelo trabalho, boa sorte, até uma próxima. Muito legal, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa aí, lógico, voltar para um podcast de 2 horas, né? Isso, e a gente abordar mais. Não sei se a Natália vai estar com a gente, mas Olho Azul é sempre bem-vindo, né? Natália, thank you very much. Nice to meet you and good luck. Thank you. Dare to be curious and dare to to explore. So that's what I wanted to say. Muito obrigada. Tá certo. Obrigado a todos. Agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa nossa conversa aqui. Eu peço para você compartilhar essa nossa conversa, que com certeza você conhece alguém que vai se interessar pelos assuntos aqui tratados. E acompanhe também as notícias do portal jornaldaorla.com.br, que tem atualização em tempo real. Obrigado a todos e até a próxima.